Então, amados, graça e paz mais uma vez. Eu quero então, oficialmente, quero deixar uma mensagem para vocês, depois a gente vai estar conversando um pouco mais. Isso é a nossa primeira palavra para líderes do ano de 2021, hoje no dia 13 de janeiro. Jó, se alguém tem Bíblia e quiser acompanhar, não é Evangelho de Jó, é Jó, né? Evangelho de Jó é ruim. Jó, pastora Vera começou o culto aí domingo falando sobre Jó, hoje nós vamos continuar falando sobre Jó. Eu particularmente sou apaixonado por esse personagem, É um camarada, esse camarada aí, esse daí pode dizer que é firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. O Józinho de Jesus. Então, Jó 42, todo mundo achou? Então tá. Eu vou ler então o capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vocês. O meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina e o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. O que Deus colocou muito forte para compartilhar hoje com vocês, nessa primeira mensagem, para líderes, foi sobre o poder da oração e da intercessão. Algo que, de tempos em tempos, o Espírito ele tem falado, e esses dias ainda pregando lá em Tijucas, Deus falou através da minha vida que ninguém vai vencer guerra nenhuma se não for através da oração. Nós precisamos entender
de uma vez por todas que a gente está vivendo uma guerra. Claro que a gente não precisa se desesperar, não precisa ficar com medo, ninguém pode e deve se esquecer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Só que uma coisa que eu aprendi, né, com o pastor Silas Malafaia, nós não podemos superestimar o poder do inimigo, mas também não podemos subestimar, né? Ele existe, ele é real. A gente está numa guerra e que nós já sabemos que a nossa luta não é contra pessoas de carne e de sangue, porém, o inimigo, para nos atingir, ele vai usar pessoas de carne e sangue, né? Não vai aparecer um espírito desencarnado que vai ferir a gente, ou magoar a gente, ou atacar a gente. Pode até acontecer, né? Tem pessoas que têm visões, né? Conseguem ver os espíritos, mas isso é algo raro, isso é algo que é para poucos, né? Porque a gente sabe que não é assim que funciona. A guerra, ela acontece, ela é real, né? O inimigo, o inimigo usa pessoas vivas, verdadeiras, que pode ser muitas vezes teu filho, pode ser teu pai, pode ser teu marido, pode ser tua esposa, pode ser teu pastor, misericórdia, está amarrado, né? Pode ser um discípulo, pode ser um vizinho, pode ser alguém do governo, pode ser alguém da política, da prefeitura, enfim, dependendo da esfera da sociedade, na área em que nós atuamos, o inimigo ele pode vir de qualquer lado, de qualquer jeito. Eu, por exemplo, trabalho com vendas. E nos últimos meses, as minhas maiores provas têm sido situações que têm surgido com clientes alegando coisas que eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Alegando problemas que aparentemente não deveriam existir. E eu tenho que rebolar, tenho que fazer das tripas coração, como a gente costuma dizer, para buscar uma solução, para buscar uma saída. Então, isso tem vindo assim com muita força para tentar me atingir, né? Mas, enfim, temos que encarar, né? Temos que encarar. Como diz uma frase, né, antiga, né? O capeta não ataca cachorro morto, né? Mais ou menos assim, né? Então, quem está vivo e ativo no reino de Deus vai sofrer perseguição. Jesus Cristo disse, né? Não é o servo maior que o seu Senhor, nem o discípulo é maior do que aquele que lhe enviou. Se perseguiram a mim, que sou o Senhor, perseguirão a vós, né? E a Bíblia também diz lá em Timóteo que todos aqueles que desejarem viver piamente o Evangelho padecerão perseguições. Jesus disse, ai de vós quando todos disserem bem de vocês. Então, se todo mundo estiver dizendo bem da gente e não tiver nenhuma perseguição, desconfia. Desconfia que tem alguma coisa muito errada. Porque se a gente estiver no caminho certo, vai vir perseguição, vai vir ataque, vai vir contra-ataque, né? O pastor Luiz Hermínio, ele fala, né? Quanto mais alto Deus te coloca, mais fortes são os ventos, né? Então, quanto mais alto a gente estiver, se a gente for crescendo em Deus, for rompendo, subindo de nível, né? Jesus, a gente já aprendeu, ele está sempre querendo levar a gente para uma outra margem, né? Sempre para um novo nível, sempre para um novo nível, sempre é de fé em fé, de glória em glória. A caminhada cristã é para frente e sempre crescendo. Eu já preguei várias vezes, é importante reforçar que a vontade de Deus, o desejo de Deus para todos nós é fazer de cada um de nós um pai, né? Um pater, não sei se foi o Jair que pregou sobre isso em algum lugar, no grego, né? Pater, né? É um pai espiritual, né? Tem dois tipos de palavra no grego que se usa para pai, né? Mas enfim, não vou entrar em detalhes. Deus quer fazer de cada um de nós um pai e uma mãe espiritual, porque só pai é que gera filho, né? O que Deus quer é muito mais do que gerar um discípulo para Cristo. Deus quer que a gente gere um filho. E gerar um filho, quem é pai aqui sabe o trabalho que dá, né? Fazer é muito fácil. Uma noite de amor resolve tudo, né? Daqui a pouco, passou alguns dias, parece lá o testezinho de farmácia,
mamãe está grávida, né? Isso é muito rápido e fácil de fazer. Agora, cuidar de um filho, educar um filho, tratar um filho, é noites de sono, é estresse, é preocupação, é dúvida. Né? Eu tenho um filho que é autista, o Levi, tem que estar sempre de olho nele, é imprevisível o que ele pode fazer a qualquer momento. Ele está naquela idade agora de riscar a parede da casa toda com canetinha, né? Eu, particularmente, fico apavorado, porque eu fui criado numa educação que tinha que estar a casa toda limpa, tudo brilhando, Deus que me livre um risco na parede, eu nem sei o que é isso. Né? Acho que a minha mãe me batia se eu fosse fazer isso quando eu era criança. E o Levi já pintou o quarto da Anne todo de canetinha, já pintou o quarto dele toda de canetinha, e agora está querendo, já pintou o nosso, e agora está querendo pintar a cozinha também de canetinha. Então, nossa casa vai precisar de tinta logo, logo, né? Porque está tudo riscado. Então, só se a gente viver com álcool, né? Mas ele pinta com giz de cera, ele pinta com canetinha, com lápis, com tudo, né? Então, e a gente não tem como ficar monitorando, né, 24 horas por dia, não dá, a gente precisa trabalhar, tem casa para cuidar, tem trabalho, tem que orar, tem que buscar Deus, tem que vender, tem que ajudar a esposa em casa, né? Então a gente tem muitas ocupações. Mas enfim, gerar um filho não é algo tão simples, porém Deus quer nos usar. Ele quer fazer de cada um de nós um pai, uma mãe espiritual, porque são os pais que geram, são os pais que nutrem, são os pais que entesouram para os filhos, né? Então, é necessário que nós venhamos crescer, né? Amadurecer. E aí vai uma dica, né? Já que nós estamos em dias de Elias, né? Como que Eliseu fez para receber a capa de Elias, né? Porque Eliseu queria receber a capa de Elias, que representava a unção, o poder, a honra, o manto que estava sobre a vida de Elias. E para que isso acontecesse, para que Eliseu recebesse esse manto de Elias, Elias precisou subir, né? Ele precisou subir. Há quem diga que ele foi levado aos céus por uma carruagem de fogo, né? Mas a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala que Elias subiu num redemoinho e que ele foi separado de Eliseu por uma carruagem de fogo. Que eu me recordo é isso, né? Mas, enfim, para Eliseu receber o manto de Elias, Elias precisou subir, ou seja, precisou crescer, né? Então, nenhum de nós, filhos também espirituais, que somos, porque todos nós temos que ter alguém acima de nós, né? No caso aqui, eu estou acima de vocês, mas tem alguém acima de mim também, né? Então, para que todos cresçam, quem está acima de nós precisa crescer, precisa romper, precisa subir de nível, né? E para isso é importante que a gente invista na vida dos nossos líderes, dos nossos mentores, que a gente deposite confiança e invista também através das nossas orações. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E Deus me deu em dobro tudo o que antes possuía. Então, a Bíblia diz em Timóteo, né, que nós temos que orar pelos reis, orar pelos governantes, orar para que tenhamos uma vida sossegada, em paz. Então, falar sobre oração é chover no molhado, né? Falar isso para líderes, né? No entanto, se Deus colocou essa mensagem no meu coração hoje, é porque precisa haver um reforço, né, dessa importância. Todos precisam entender que a gente está numa guerra, Deus quer fazer de cada um de nós um pai e uma mãe espiritual, Ele espera que cada um de nós possa gerar filhos para Ele, filhos e filhas, né, espirituais, e para isso nós só vamos conseguir fazer isso, só vamos conseguir vencer essa guerra,
só vamos conseguir estabelecer o reino de Deus, porque uma segunda leitura que eu queria fazer para vocês é a oração do Pai Nosso, mas eu não vou ler, porque a oração do Pai Nosso todo mundo aqui sabe de cabeça. E na oração do Pai Nosso fala: santificado seja o vosso nome, o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então a prioridade máxima de Deus para as nossas vidas, em primeiro lugar, reconhecer que Ele é santo. Segundo lugar, clamar para que o reino dele seja estabelecido na terra. E em terceiro lugar, que a vontade dele seja feita, não a vontade nossa, né? Mas a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Então essas são prioridades de Deus. E essas prioridades só podem ser conquistadas, alcançadas através da oração. Sem oração não tem como. Sem oração ninguém vence. Eu vou dizer para vocês, eu recebi uns contra-ataques aí nos últimos dias e Deus já até estava... Deus, sem querer ou querendo, já estava me usando, em outras palavras, para pedir que vocês não esqueçam de orar pelo líder de vocês. Eu gravei uma mensagem que Deus me deu, não sei se foi no sábado à noite ou na sexta à noite da semana passada. Eu trouxe uma mensagem quando Jesus ele entra no jardim do Getsemane, que ele sabia que estava se aproximando a hora que ele ia, né, ser entregue e para depois então ser crucificado. Ele suou gotas de sangue, ele estava sentindo a morte de perto e pior do que a morte, né, a rejeição, o desprezo, a solidão e tudo que ele ia ter que passar, né? Ele já sabia o que vinha pela frente, ele sabia o motivo pelo qual ele veio, né? Então ali ele chegou a suar gotas de sangue e por um momento ele vai até os discípulos e ele encontra os discípulos dormindo, né? E foi aonde que ele disse: poxa, vocês não podiam orar nem uma hora comigo, né? No meu momento mais difícil. Então, quando Deus me deu essa palavra para compartilhar, não deixa de ser também, como um pastor, como um líder, não deixa de ser também um pedido, né? Um lembrete, no mínimo um lembrete, né? De que, assim como é responsabilidade nossa como líderes, como pastores, de estar orando pela vida de vocês, é também responsabilidade de vocês também orar pela vida dos pastores de vocês, orar pela vida dos líderes de vocês. Então, nós não podemos esquecer jamais que nós fazemos parte de um só corpo, uma só igreja, na qual Cristo, né, Jesus Cristo é o cabeça, e nesse corpo todos os membros são importantes e a gente precisa orar uns pelos outros. Orar pela nossa cobertura espiritual, orar pelos membros do ministério, orar pelos nossos pastores, orar pela nossa família, orar pelos nossos familiares, cobrir os nossos antecedentes, né, dos nossos familiares, a linha ascendente e descendente dos nossos familiares. Porque o diabo, se ele não conseguir atingir as nossas famílias, ele vai tentar atingir os nossos familiares. Porque ele vai sempre tentar encontrar alguma forma de nos atingir, de nos prejudicar, de nos entristecer. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O diabo sabe muito bem que um crente, um cristão cheio de alegria, ele é imparável. Ele é imparável. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Porque se o diabo conseguir atingir a gente e produzir tristeza, produzir angústia, produzir desânimo, um crente, um cristão desanimado, um crente triste, com a peteca para baixo, né, cabisbaixo, não vai conquistar nada, não vai fazer nada no reino de Deus, não vai conseguir estabelecer nada. Não consegue. Não consegue. Porque quantos exemplos de ímpios nós temos? Eu tive um professor de marketing, né, que eu nunca vi aquele camarada, eu nunca vi, eu fiz 5 anos de faculdade, eu nunca vi aquele professor um dia triste, em 5 anos, eu nunca vi. Todos os dias em sala de aula, sempre sorrindo, sempre para frente, sempre motivado, sempre motivando. Não é à toa que é um professor de marketing, né? O marketing está ligado à área de vendas. Um vendedor triste, ele não consegue vender nada.
Né? O vendedor ele tem que confiar nele, ele tem que confiar no produto que ele está vendendo, e ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que transmitir alegria, confiança. Agora, é importante lembrar que, de uma certa forma, é a dracma perdida, né? O Jair acabou de achar a dracma perdida aqui. Uhul! Vamos achar as dracmas, vamos achar as dracmas. Olha o recadinho de Deus aí, ligado no profético. Vamos achar as dracmas. Deus está falando, Deus fala no profético. Então, o que eu estava falando? Então, o vendedor, ele tem que, de uma certa forma, nós todos somos vendedores. Todos somos vendedores. Eu vendo a minha imagem, eu vendo, né, o Jair dentista, ele vende uma imagem, ele vende um conceito, ele vende o sorriso. Né? Todos nós vendemos alguma coisa. Todos nós. Né? O Darlan vende vinho, vende alegria, vende suco de uva. Todos nós vendemos alguma coisa. Agora, em se tratando de evangelho, em se tratando de reino de Deus, o que a gente vende? Nós vendemos a fé, vendemos a esperança. Nós vendemos uma mensagem de que, através de Jesus Cristo, as pessoas podem ter a vida eterna. Nós vendemos uma mensagem que, através de Jesus Cristo, as pessoas podem ter uma vida com abundância. Agora, como que eu vou levar uma mensagem de um Jesus Cristo que nos dá vida com abundância, né? De que nos livra de todo mal, de que, se Ele é o nosso bom pastor, nada nos faltará, etc, etc, etc. Se eu estou levando essa mensagem triste, cabisbaixo, desanimado, preocupado, ansioso, não combina. Coerência. Não tem coerência, é incoerente. Né? É o que eu gosto muito de dar o exemplo, né? Que nós pregamos o Evangelho da paz. A Bíblia chama o Evangelho como sendo o Evangelho da paz. Né? Também fala lá em Efésios que nós temos que tomar armadura espiritual, e uma das uma das partes da armadura são os calçados do Evangelho da paz. Aí eu estou cheio de ansiedade no coração, medo, preocupação com o futuro, ou seja, a paz já era. Estou sem paz. Como que eu vou pregar o Evangelho da paz sem paz? Incoerência, não vai dar certo. Não dá. Não, eu não consigo nem, olha só como é forte que eu vou falar agora, eu não consigo nem reter a presença do Espírito Santo se eu perder a paz. Se eu perder a paz, eu perco a conexão. A Bíblia diz que Ele é a videira, Jesus é a videira verdadeira, eu sou o ramo. Esse ramo, sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. Se eu não estiver conectado, ligado na videira que é Cristo, eu não consigo fazer nada. Então, se eu perder a paz, é sinal de que eu pequei. Pequei. Ansiedade é pecado, medo é pecado, falta de confiança em Deus é pecado, falta de fé é pecado, tudo isso é pecado. Pequei. Só deixa eu fazer uma observação, pastor. Faça, fica à vontade. Eu acho que vocês já viram na praia o vendedor de bilhete de loteria. Muitas vezes a gente se comporta como ele. Se ele verdadeiramente acreditasse no produto dele, ele não venderia o bilhete. Tá? Ele está vendendo um produto que ele não acredita. Qual é o que a gente vem vendendo em relação ao cristianismo? Né? Sobre medo, sobre ansiedade, sobre fraqueza, sobre várias dessas questões, né? O que a gente vem vendendo, né? Será que ele não está se comportando como esse vendedor lá da praia? Não é verdade? Amém. Que possamos meditar. É vendedor do que mesmo? O exemplo que tu deu? De bilhete de loteria. De bilhete de loteria. Se ele acreditasse mesmo, ele não venderia o bilhete. Ele oferece um produto, você compra, você pode ficar rico, mas é um produto que ele não acredita. Se ele acreditasse no produto dele, ele não venderia. Por isso que nós que trabalhamos com vendas,
Um dos segredos número 1 de vendas, não necessariamente que é um segredo, mas é uma dica, é uma sugestão de altíssimo valor para quem trabalha com vendas, é você ser um consumidor do produto que você vende, ou que você fabrica. Porque se você não consome aquilo que você vende, a pessoa pode pensar assim, tá, mas se é tão bom assim, por que tu não tem? Por que tu não adquire um para ti? Né? Não tem coerência também. Então, normalmente, nós, na área de vendas, a gente sugere que a gente possa adquirir, que a gente possa ter aquilo que a gente vende. Porque isso vai nos dar mais confiança, mais autoridade, mais certeza e convicção daquilo que a gente está oferecendo. Eu conheço porque eu tenho, eu uso. Se eu conheço, a mesma coisa, agora, já que o assunto é oração, então nós vamos entrar agora na questão da intimidade. Né? Se eu não tenho intimidade, porque Jó, ele fala aqui, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó precisou passar por todo o nível de sofrimento, de perda, para poder conhecer a Deus. Então a gente vê que as perdas, o sofrimento, as lutas, as coisas que dão errado na nossa vida, elas não são necessariamente uma coisa ruim. Porque se a gente for inteligente, tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida tem um objetivo, de nos aproximar cada vez mais de Deus. Na hora da dor, na hora da tormenta, na hora do sofrimento, eu não vou para o candomblé, eu não vou pedir ajuda de pai de santo, eu não vou atrás de macumbeiro, eu não vou fazer reza, eu não vou pedir para cartomante ler a minha mão, eu vou dobrar o meu joelho e vou dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E aí, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais intimidade eu tenho com Ele, mais eu conheço Ele e mais autoridade eu tenho para falar dEle. Porque aí eu vou poder dizer como Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu sei em quem tenho crido, né? E eu sei que Ele é poderoso para me salvar. Então, quanto mais intimidade com Jesus, quanto mais conhecimento, mais autoridade, mais confiança, mais fé, mais convicção, mais certeza e mais capacidade de poder pregar o Evangelho de uma forma correta. Né? Eu diria, sem medo de errar, que um dos motivos principais de Deus segurar o crescimento da igreja, aí eu falo da igreja como um todo, né? Porque nós aqui, ninguém tem o direito de se comparar, porque nós aqui estamos numa cidade, numa realidade totalmente diferente de outras cidades. Então, comparação não é de Deus, a gente já falou aqui, Deus não quer comparação. Agora, por que o crescimento da igreja cristã, evangélica, enfim, por que um dos motivos principais que ela parece que ela retarda, às vezes parece que ela demora. Nós estamos esperando o avivamento, queremos o avivamento, sonhamos com o avivamento, pregamos sobre o avivamento, profetizamos sobre o avivamento, e parece que esse avivamento não vem, parece que esse avivamento não chega, parece que a igreja não cresce, e se cresce, cresce pouco, ou menos, ou abaixo das nossas expectativas. Um dos motivos principais é porque está faltando intimidade para a igreja. Está faltando a igreja conhecer o Jesus que ela prega. A igreja como um todo, ela ainda não conhece o Deus que ela serve. E ela não consegue transferir convicção, certeza, sabe aquele olhar de águia, olhar de leão, aquela certeza, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para me salvar. Possa estar chovendo canivete, possa estar caindo chuva de pedra sobre a minha casa, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu estou firme nele, convicção, né? Isso daí que vai fazer a diferença. Imagine uma igreja, um exército de discípulos, de filhos e filhas, com essa certeza de Jó. Eu sei em quem eu creio, agora os meus olhos te veem, eu sei quem é o meu Deus. Antes eu não sabia, mas agora sei.
E isso faz a diferença. Porque na hora da dor, na hora da tormenta, na hora da perda, na hora do sofrimento, as pessoas querem ver em nós uma resposta. As pessoas querem ver em nós uma esperança, um consolo. Algo que me marcou muito, um comportamento diferenciado. Diferenciado e com postura, né? No Senhor, acreditando que Ele que vai fazer. Não é nós. Não só Amém. favorável às coisas. Eu, visitando a apóstola Patrícia, eu sempre vou, pelo menos uma vez por mês eu visito ela, e ela compartilhou comigo uma das principais experiências que Deus tem dado a ela, uma palavra que fala lá, eu não me lembro se é 1º ou 2º Samuel, quando eu acho que é Eliabe, é um soldado do exército de Davi, linha de frente, que após a morte, se eu não me engano, é a morte de Absalão, e Davi estava muito triste, muito abatido, diferente da perda daquele outro filho de Davi, que Davi jejua pela criança, mas aí a partir do momento que chega a notícia para Davi que a criança era morta, a Bíblia diz que Davi, ele vai lá, lava o rosto e se levanta e bola para frente. Mas não aconteceu isso com a morte de Absalão. Quando morreu o filho Absalão, já em fase adulta, né, a Bíblia diz que Davi ficou muito abatido. E ao ponto que o chefe do exército chegou para Davi, se recompõe. Vamos lá. Se recompõe, levanta aí, ânimo. Vamos lá. Por quê? Porque tem todo um povo aí fora que está de olho em ti. Você é rei de Israel. Se você deixar a peteca cair, todo mundo vai esmorecer. Então, nós como cristãos, representantes de Jesus, principalmente nós que somos líderes, que somos linha de frente, nós não podemos deixar a peteca cair. E isso, volto a dizer, aquela palavra que eu preguei no último dia do ano. Ser firme e constante não quer dizer que a gente vai ser insensível, não quer dizer que a gente vai ser indiferente à dor alheia. Só que eu não posso me dar o luxo de viver de cabeça baixa, triste, abatido, desanimado, desencorajado. Eu não posso. Eu posso ter o meu dia de dor, como Jesus, né? Jesus, quando estava ali no jardim do Getsemane, ali a coisa foi muito difícil. Aí ele não suportou, ele chegou a suar gotas de sangue. Então, quando nós passarmos por lutas de nível alto, nessa dimensão, se vier lágrima, não tem problema nenhum, né? Chorar é de Deus, Jesus chorou. Então tem hora que a gente precisa chorar, a Bíblia fala, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de plantar, tempo de colher, tem tempo para tudo. Então, quando for tempo de chorar, não tem jeito, né? Todo mundo sabe que uma das coisas que Jesus mais bateu de frente no ministério de Jesus foi a hipocrisia, né? Cinismo, hipocrisia, falsidade, Jesus Cristo combateu veementemente. Por quê? Porque Deus odeia isso, né? A Bíblia diz nos Salmos que com os sinceros ele tem intimidade. O que é sincero? Sincero é uma palavra que vem do latim, né? Sincera, né? Sincera. Não me lembro bem agora a explicação, mas é mais ou menos assim. Os comerciantes vendiam, nos tempos antigos, vendiam vasos, e quando o vaso tinha alguma imperfeição, alguma rachadurinha, eles, para não ter que fazer um vaso novo, eles colocavam cera, né, para poder comercializar. Então tinha o vaso com cera e o sem cera. O sem cera era mais valioso. Por quê? Porque não tinha imperfeição nenhuma, não tinha nenhum tipo de adulteração ali. Então, para Deus, eu posso dizer que Ele ama, está escrito na Bíblia, né? Ele ama os que são sinceros, né? Ele ama aqueles que não usam máscara.
Deus odeia máscara, Deus odeia falsidade, Deus odeia mentira, Deus odeia quem finge ser uma coisa que não é. Então, se eu estou triste, eu estou profundamente abatido por uma perda, eu não preciso ser falso, eu posso ser verdadeiro, eu tenho que ser verdadeiro e dizer, olha, hoje eu estou realmente abatido mesmo, porque eu perdi meu filho, eu perdi minha esposa, eu perdi meu discípulo, eu sou um ser humano. Agora, isso são fases, é um momento que aconteceu, isso vai passar. O luto, eu estava escutando uma mensagem, tem lutos que podem durar anos e anos. Então, eu preciso respeitar o luto das pessoas, né? Tem lutos que são mais rápidos, outros são mais demorados, tudo vai depender do grau de parentesco ou do tamanho da perda. Então, a gente tem que ter sensibilidade a isso. Agora, o que precisa ficar claro é que nós, em Cristo, através da força que vem de Deus, do poder que vem de Deus e do alimento que Deus nos deixou, que é a palavra de Deus, com esse alimento aqui bem alimentados, nós conseguimos superar o luto com mais facilidade, com muito mais facilidade. Alguns vão dar uma resposta mais rápida, outros vão dar uma resposta mais lenta, cada um dentro da sua estrutura emocional. No entanto, é bom frisar que essa palavra aqui, ela é poderosa. A palavra de Deus, se eu estou cheio dela, eu consigo superar com muito mais facilidade. Mas se eu precisar derramar lágrimas por causa de uma perda, isso não é feio, isso não é pecado, isso não é errado. No entanto, passando esse momento de luto, Deus espera que eu venha me recompor e que eu venha me fortalecer no Senhor, né? E aí cabe aqui, para encerrar essa mensagem com chave de ouro, fazer menção de uma das passagens bíblicas que eu sou extremamente apaixonado, que foi quando o exército, né? Está em 1 Samuel capítulo 30, né? 1 Samuel capítulo 30, a palavra de Deus diz que um exército de amalequitas, eles vieram contra a cidade de Ziglag e destruíram a cidade de Ziglag, queimaram a fogo, né? E levaram cativas, né? As mulheres de Davi, todos os grandes, pequenos, e não mataram ninguém, mas levaram todos como escravos, né? E a Bíblia diz que quando Davi e os homens dele chegaram à cidade, encontraram a cidade queimada a fogo, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos, a Bíblia diz que Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houvesse neles mais força para chorar. Olha só, eu sou apaixonado por essa passagem bíblica. Imagine alguém chorar até não ter mais força para chorar. Então, isso é bíblico, né? Isso é ser humano. Humanos choram, né? Eu desmenti isso daí, até inclusive no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu desfiz, eu quebrei, anulei toda a sentença sobre as pessoas que receberam verdadeiros decretos de que homem não chora. Eu tive um pastor sobre a minha vida que dizia que homem não pode chorar, né? Isso é uma coisa do inferno. Se eu não chorar quando eu preciso chorar, eu vou causar traumas nos meus sentimentos, traumas nas minhas emoções. Então, quando eu preciso chorar, eu tenho que chorar, né? A única maneira que o ser humano tem para ser aliviado de alguma dor, alguma coisa que incomoda ele, que atingiu ele, não tem outra vingança para limpar o seu ser, é chorar. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma, né? Derrama para fora aquilo que está incomodando, aquilo que está doendo, né? Quando chegar ao fim, aquele choro, provavelmente, automaticamente, tu está aliviado. Mesmo pode estar triste, mas está aliviado. Amém. É um outro choro clássico da Bíblia, que é fantástico, a citação bíblica, que é o choro de José, né? A Bíblia diz que José, quando ele
tornou a ver os seus irmãos, só que ele não pôde, eu não me lembro bem agora, mas ele não pôde se revelar no primeiro momento, e ele foi para um determinado canto no Egito, e a Bíblia diz que ele chorou ao ponto de todo o Egito ouvir o choro de José. Agora, imagina, é uma hipérbole, né? Imagina que é uma hipérbole, não é uma força de expressão. Agora, imagine você chorar ao ponto de todo o Egito ouvir o teu choro. Imagina a dor do coração de José pelo fato, né, de ter sido desprezado por todos os seus irmãos, rejeitado, vendido como escravo. Ele sofreu um monte, José, né? Além de ser vendido como escravo, imagine um nobre, né, filho de Israel, e ser vendido como escravo e depois passar por tudo que ele passou, ser injustiçado pela esposa de Potifar, foi preso e passou por todo o nível de sofrimento que ele passou. E quando depois Deus exalta ele, faz dele governador, e ele tem um reencontro com os irmãos, ali foi muito forte, né? Aquele momento foi muito forte, ao ponto dele chorar e todo o Egito ouvir. Então, resumindo, né? O choro, ele é saudável, ele é necessário, mas tem um fim, né? Davi chorou até não ter mais força. Depois que ele chorou tudo que tinha para chorar, a Bíblia diz que ele se angustiou muito, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então, Davi, ele se fortalece, que é o equivalente a se alimentar da palavra de Deus, né? É se alimentar, se fortalecer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ele se fortaleceu. A gente se fortalece basicamente, né? Jejum, oração, meditação na Bíblia e louvor, né? Eu me fortaleço dessas 4 formas. Se alguém souber de uma outra, essas são as 4 estratégias que eu uso para me fortalecer. Louvor, leitura bíblica, escutar pregações de homens e mulheres de Deus, jejum e oração. Esqueci algum? Se esqueci, alguém me lembra. Então, basicamente, é isso que a gente faz para se fortalecer. Davi se fortaleceu no Senhor e ele consultou a Deus. Aí vem a oração de novo. Olha a oração de novo aqui. Poder da oração, a intercessão. Consultou a Deus e perguntou, o que eu faço, né? Vou atrás da tropa? Fico? Avanço? Não avanço? Porque até escutei uma outra palavra do apóstolo René, ele falou o seguinte, se eu não tenho uma palavra e uma promessa, não se mova. Se você não tem uma palavra e uma promessa, fique parado onde você está. O povo só atravessou o Mar Vermelho porque Deus disse, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Então Deus disse, marcha. Aí o que Moisés fez? Galera, vamos lá, vamos marchar. Eles marcharam, o mar se abriu. Agora, se Deus não tivesse falado para Moisés que era para marchar, fica parado, espera. Espera a direção, espera o comando, né? Então, Davi consultou a Deus e Deus respondeu. O que Deus respondeu? Respondeu o Senhor a Davi, persegue-a, de certo que alcançarás e tudo libertarás. E aí vocês já sabem o fim dessa história, né? Davi e seus 600 homens, né, chegaram ao ribeiro de Besor e alguns ficaram para trás, né? A Bíblia diz que alguns ficaram para trás, alguns estavam muito cansados, mas 400 homens, junto com Davi, perseveraram. Ó, a perseverança de novo, né? Perseveraram, prosseguiram a perseguição contra os amalequitas. No meio do caminho eles encontram o egípcio, né? Faz do egípcio um aliado. Eu acho muito tremendo isso daqui, né? Tornar o inimigo um aliado. E ali eles conseguem alcançar o exército adversário. E a Bíblia diz então, lá no versículo 18, que Davi recobrou tudo que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo que os amalequitas lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, rebanhos, e o levaram diante de outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. Amém? Vocês prestaram atenção
que a gente começou falando sobre restituição e terminamos falando sobre restituição. Jó 42 fala que Deus restituiu tudo em dobro o que Jó tinha perdido. E aqui em 1 Samuel 30, a Bíblia diz que Deus restituiu tudo o que Davi havia perdido. Então Deus é Deus de restituição. E a palavra que Deus quer deixar para nós na noite de hoje, se nós perseverarmos firmes, sempre abundantes, confiantes, em oração, sem se comparar com ninguém, em oração, firme, usando essa arma poderosa que é a oração, também o jejum, também o louvor, também a meditação bíblica. Rei Josafá, todo mundo lembra da história, né? Deus pediu, começa a adorar aí, declare que o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. A arma ali usada foi o louvor, né? Eles começaram a louvar, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. E Deus derrotou todo o exército adversário sem que Josafá precisasse fazer nada. Então vamos usar a oração, vamos usar a oração. Deus deixou o louvor, vamos usar o louvor. Deus deixou o jejum, vamos usar o jejum. Deus deixou a palavra, vamos usar a palavra. Olha o que Deus disse para Josué. Esteja na tua boca esta palavra, medita nela de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus disse para Josué, na tua boca. Por isso, quando o pastor falou para gravar o áudio, a palavra tem que estar na boca, na boca, na boca. Eu tenho que usar a minha boca, a palavra tem que sair da minha boca. Eu me encho e boto para fora, me encho e boto para fora, me encho e boto para fora. Deus falou para Ezequiel, né? Quando você come, é docinho que nem o mel, depois amarga no ventre. Por que amarga? Amarga para a gente botar para fora, porque só é cura, só volta a ficar doce depois que eu boto para fora. Aquilo que amargou dentro de mim vai ser a cura para aqueles que vão me ouvir, mas só vai ser cura se eu botar para fora. É assim que funciona. Amém? Mas louvado seja Deus, eu quero agradecer muito ao Espírito Santo que está aqui, que tem estado conosco todos os dias, agradecer por essa mensagem e pedir que verdadeiramente, que verdadeiramente Ele possa fazer de cada um de nós um atalaia, que Ele venha estar nos fortalecendo na força do seu poder, que nós possamos entender que a gente está numa guerra, e o objetivo dessa guerra é saquear o inferno e implantar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. Deus tem nos dado vitória, nos últimos cultos aí estamos, famílias novas estão se achegando, louvado seja Deus por isso. E eu tenho certeza, Deus tem falado, de acordo com os decretos para 2021, e outros homens e mulheres que Deus tem usado, e todos têm falado a mesma coisa. Eu estou ligado em tudo que está acontecendo. O ano de 2021, presta bem atenção no que eu vou falar, o ano de 2021 será um ano maravilhoso para quem é obediente e temente a Deus, mas será um ano muito difícil para quem é ímpio e para quem é injusto e para quem pratica a injustiça. Então estejam todos atentos que vai ser um ano muito bom para quem é temente a Deus, mas vai ser um ano muito mau para quem não é temente a Deus. Então que a gente possa mais do que nunca cobrir os nossos familiares, cobrir os nossos amigos, cobrir até os nossos inimigos de oração, porque eles vão precisar muito das nossas orações. Porque a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus não está de brincadeira. Por que Deus não está de brincadeira? Porque o tempo se abrevia. Nós estamos indo para o fim. E se Deus precisar abalar, como diz lá no livro de Ageu, uma vez mais abalarei os céus e a terra. Uma vez mais. Se Deus precisar abalar, Ele vai abalar. E uma outra palavra que Deus falou comigo também há um tempo atrás, que também está em Ageu 2, 22, Ageu 2, 21, 22, diz a Zorobabel, governador de Judá, abalarei os céus e a terra,
Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele se assentam. Os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o que Deus está falando aqui, que Ele vai abalar os céus e a terra, e vai destruir o trono dos reinos, a força dos reinos das nações, e vai destruir o carro, os que nele se assentam, os cavalos, os que nele andam montados, neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Deus vai abalar a estrutura. Eu não li, mas quando eu fui ler Jó capítulo 42, sem querer, eu bati o olho em Jó 41. E no versículo 34 de Jó 41 diz assim, ó, ele olha com desprezo tudo o que é altivo, é rei sobre todos os orgulhosos. Deus olha com desprezo tudo o que é altivo. Ou seja, todos os orgulhosos do planeta, todos os reis, os poderosos, os ímpios, os grandões, os chefões, aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que acham que não há Deus, que não precisa de Deus, serão abatidos. Serão abatidos. Por quê? Porque Deus quer salvar a todos. E se, aí eu encerro a palavra com aquela frase que vocês já aprenderam desde quando se converteram. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E é real. Aqueles que não quiserem vir pelo amor, infelizmente ou felizmente, virão pela dor. Né? E que nós que já somos salvos, que já somos justificados, que já estamos com Cristo, que nunca nos falte o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças por essa palavra, te dou graças por essa mensagem, e eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo possa trabalhar profundamente no coração de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Que seja uma mensagem consolidadora, encorajadora, fortalecedora para a tua igreja, para a tua noiva, a fim de que nesses dias, Pai, possamos cumprir com todos os propósitos que o Senhor tem para o teu reino, para cada um de nós, em nome de Jesus. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.